E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma cidade mais do que incrível, espetacular, chamada Barcelona. Vem com a gente que esse vídeo tá espetacular. Se você está de viagem programada para Barcelona ou simplesmente pensa em conhecer melhor essa cidade incrível, esse vídeo eu tenho certeza que você vai gostar. A Igreja da Sagrada Família é certamente o ponto turístico mais associado à cidade de Barcelona. E ela é a obra de um mestre, de um gênio da arquitetura, de uma mente muito criativa, Antoni Gaudí. Eu já tive a oportunidade de visitar muitas basílicas, igrejas e catedrais, mas o que o Antoni Gaudí foi capaz de criar aqui em Barcelona, nesse templo expiatório da Sagrada Família, é algo de único em todo o mundo. É espetacular. Apesar do Gaudí ser o arquiteto responsável, o grande autor dessa obra arquitetônica incrível, vale dizer que ele não foi designado originalmente para desenhar essa igreja. Ele assumiu o projeto da igreja como um assistente em 1883 e depois foi modificando o projeto original a ponto de ele ficar totalmente com a cara doidaça dos projetos do Gaudí. O Gaudí dedicou toda a sua vida, ele começa a trabalhar nesse projeto em 1883 e ele trabalha nele até a sua morte. Ele morreu atropelado por um bonde em 1926. Aliás, a esse respeito, vale dizer que a igreja está em construção até hoje. Uma das coisas que chama a atenção no traço, na obra do Gaudí, é a ausência de simetria, de linhas retas, porque para ele a natureza, além de ser original, ela é única. Um galho nunca é igual ao outro. O mesmo galho da mesma árvore, a mesma folha da mesma árvore pode até ser parecida, mas jamais é igual ao outro. E ele trazia esses elementos da natureza para dentro das suas obras. Se você observar tudo que ele faz, desde essa igreja magnífica até a Casa Batlló, La Pedrera, elas são desprovidos de simetria e, embora eles tenham um elemento estético ligando uma coisa à outra, um elemento nunca é exatamente igual ao outro. E essas estruturas, que seriam os troncos das árvores, na parte superior elas têm essas ramificações, que seriam como se fossem troncos, ramos, galhos dessas árvores. Mas ela não tem uma função meramente estética, ela tem uma função arquitetônica também. É uma solução de engenharia para poder sustentar o topo, o teto dessa igreja. Isso é um traço distintivo da obra do Gaudí, de muita inteligência. Ele aliava suas soluções estéticas com uma funcionalidade arquitetônica também. Era bonito e era funcional. O projeto do Gaudí foi um projeto tão revolucionário e tão à frente do seu tempo que não havia como se construir o projeto dele a partir da tecnologia existente na época. Essa igreja está em construção há mais de 100 anos, ela é do século XIX, a gente está no século XXI, ela continua em construção. E apesar de muitos brincarem que o objetivo é que essa basílica, essa igreja nunca seja concluída, ela tem data para ser concluída, e essa data é 2026, quando se completará, quando se comemorará, se é que se pode se comemorar isso, a morte, o centenário da morte do Gaudí, que morreu em 1926, ainda trabalhando nessa igreja. Ou seja, ele assume esse projeto com 31 anos de idade e dedica toda a sua vida para construir essa obra. Existe uma coisa
que outros arquitetos tiveram que assumir essa igreja com a morte dele. Ela ficou paralisada há algum tempo, porque é uma igreja caríssima de construir, ela viveu ao longo do tempo através da doação de milhares e milhares de pessoas, inclusive do ingresso bem caro dos turistas que aqui visitam, não é? E ao longo do tempo se criaram soluções baseadas no que se acredita que seria a ideia do Gaudí para isso. Existem também, encontraram alguns desenhos, algumas maquetes de gesso, algumas delas já um pouco deterioradas, né? Porque a Espanha passou por um processo de guerra civil ao longo aí do século XX, então eles foram reconstruindo a partir das ideias e dos desenhos deixados pelo Gaudí, mas um pouco também projetando-se o que acredita-se que estava na mente desse genial catalão e que é um dos maiores expoentes da arte moderna e também dos principais monumentos que a cidade de Barcelona oferece. Agora a gente vai visitar as torres aqui da Sagrada Família. É um passeio à parte, você paga um ingresso extra. Uma novidade é que eles te trazem de elevador. Eu vim aqui em 2005 e você tinha que subir tudo isso, cerca de 55 metros, a pé. Chegando aqui em cima, existe um discreto congestionamento. Hora do rush na Torre da Natividade. E aqui do alto da torre a gente tem um visu de Barcelona. A subida na torre é só para dizer que subiu e queimar calorias na volta e um pouquinho de dinares, porque é bem estreito e não tem muito o que fazer aqui em cima não. Mas se você bateu até aqui em Barcelona, né? Venha, né? E o Gaudí já tinha desenhado o coronavírus antes de todo mundo. E essa foi a história da igreja mais linda que eu já visitei na minha vida. Nas maiores atrações da Europa, é comum que se você não comprar ingresso antes, você acabe tendo que enfrentar grandes filas. Aqui na Sagrada Família é diferente, você não enfrenta essas grandes filas pelo simples fato de que não tem ingresso no mesmo dia. Então, no caso específico da Sagrada Família, é importante que você tente comprar antes com antecedência, ou através de uma agência, ou mesmo no site oficial da Sagrada Família, porque muito provavelmente você não vai conseguir comprar ingresso para o mesmo dia, talvez até não para o dia seguinte, dependendo da época que você visite Barcelona. Então, para visitar o interior da Sagrada Família, eu diria que o interior é imperdível, um bocado diferente do exterior, muito lindo, com toda uma construção de utilização da luz, de cores, de elementos simbólicos. Você precisa, quase que necessariamente, comprar com alguma antecedência os ingressos para a Sagrada Família. Seja para evitar grandes filas ou talvez até mesmo para evitar que você chegue aqui e não consiga visitá-la. E essa é a Praça Reial, que fica aqui espremida entre o bairro Gótico e entre as Ramblas. E esse aqui é o Palau Güell, a residência do Güell, que era um mecenas, um importante homem de negócios, que foi o primeiro a acreditar no Antoni Gaudí e confiou a esse arquiteto catalão, começando a fazer sucesso de apenas 34 anos de idade, a construção da sua casa num estilo um bocado modernista e bastante exótico para o padrão da época. As Ramblas de Barcelona certamente são um dos pontos mais visitados por turistas de todo o mundo. A Rambla é uma espécie de calçadão arborizado, com pistas dos dois lados e repleto de lojas e restaurantes. Ela tem uma extensão de 1,5 km, que vai da Praça da Catalunha, logo aqui atrás de mim, até o monumento a Cristóvão Colombo. Ela tem 1,5 km de extensão. E hoje em dia, depois de 1992, ela ganhou uma extensão sobre o mar, que eles chamam de Ramblas do Mar. E Barcelona tem tanta arte que você nem percebe que está pisando nela. Essa escultura aqui, né? Esse piso aqui de ladrilhos coloridos foi projetado pelo famosésimo artista catalão Joan Miró. A cara dele.
E esse belíssimo teatro é o Grande Teatro de Liceu. Ele é de 1847 e abriga óperas, espetáculos musicais e balé. Tem esse incidente trágico com ele, ele foi incendiado em 1994 e depois totalmente restaurado em 99, utilizando os mesmos materiais e mantendo o design original desse prédio. E bem aqui na esquina das Ramblas, com a Praça de la Boqueria, a gente tem essa curiosa fachada que, se você observar bem, é de um dragão segurando um guarda-chuvas. Porque essa casa no passado, no século XIX, era uma casa que vendia guarda-chuvas. E por isso que os barcelonetas chamam essa casa de Casa de Paraáguas. Paraáguas, guarda-chuvas. E esse é o Mercado da Boqueria, o mercado municipal mais antigo de toda a cidade de Barcelona. Ele é de 1840, fica aqui grudadinho nas Ramblas, vende os produtos típicos de um mercado e também tem restaurantes, tapas. Não chega a ter aquele certo glamour, né, do mercado de São Miguel lá em Madrid, mas é uma opção aqui do lado das Ramblas para você saborear uns tapas ou apenas dar uma viagem aí no antigo mercado aqui da cidade de Barcelona. E aqui, bem no final das Ramblas, fica o Mirador de Colón. Essa estátua de bronze é em homenagem ao Cristóvão Colombo. E ele está supostamente apontando para as Américas, apontando tudo errado, porque a América não fica para lá. Mas ficaria estranho ele não apontar para o mar. Então fizeram assim. Até 1992, as Ramblas acabavam logo ali atrás de mim, no Mirante de Colón. Mas a partir desta data, eles inauguraram uma extensão marítima da Rambla. É o que eles chamam de Rambla del Mar, uma espécie de passarela, onde você pode adentrar um pouco da área litorânea, aqui bem à beira das Ramblas, um passeio super agradável e cercado de iates. Rambla de Mar, a porta de entrada da maior zona de ócio de Barcelona. Não fazer nada em Barcelona é tudo de bom. Uma praça super frequentada, inclusive pelos pombos. E aqui em Barcelona, até mesmo a fachada das lojas e galerias são um espetáculo arquitetônico à parte. A Casa Martí começou sua construção em 1895 e ela é um importante exemplar do modernismo. É um prédio construído em estilo neogótico que fica aqui no bairro Gótico de Barcelona. Hoje em dia funciona aqui uma cafeteria. E aqui no meio do bairro Gótico e até perto das Ramblas, a gente tem a Praça Vila de Madrid, que é uma praça em homenagem à capital, Madrid. O mais curioso dessa praça é que nos anos 1950, por conta de obras de urbanização, eles encontraram restos arqueológicos de uma antiga estrada romana que ligava a Barcelona de Roma, onde hoje é a região do Sarriá. E eles descobriram aqui diversos monumentos funerários, né, câmeras funerárias, que estão aqui nesta praça, mais aqui embaixo.
Passear sem rumo certo pelas ruas do bairro gótico é sempre um passeio interessante. Interessante desde que você tenha um mapa ou um Google Maps na mão, porque aqui é muito fácil se perder, né? O bairro gótico, tecnicamente, não seria gótico quando a gente olha a construção do bairro e de algumas de suas principais atrações. Eu não sei o que é essa loja, mas o nome não é nada sugestivo. E pelo jeito, os bonequinhos daqui são exatamente aquilo que a gente temia que fossem. You might worry my body down by the highway side. You got Em 1900, aqui era uma imensa área de mata, 15 hectares, pertencentes ao industrial, ao grande empresário catalão Eusèbe Güell, que adorava os projetos malucos do doido do Gaudí e que encomendou a ele um projeto residencial super revolucionário, uma espécie de condomínio, uma espécie de parque, ao estilo inglês, tanto que aqui se chama Parque com K, porque a ideia era que fosse um parque residencial rodeado de jardins, bem ao estilo inglês, no qual eles venderiam 61 unidades habitacionais para a classe média alta, para a burguesia catalã. O Gaudí ficou encarregado desse projeto, né? E o Güell gostava muito dos projetos do Gaudí. E o que acontece? O Gaudí começou a trabalhar aqui em 1900 nesse projeto. Em 1914 eles já tinham vendido 2 unidades, uma delas para o próprio Gaudí, e eles desistiram porque o projeto foi um tremendo fracasso comercial. Mas se esse projeto foi um tremendo fracasso comercial, ele foi um imenso sucesso turístico, arquitetônico e histórico. Poucos anos depois, em 1918, a prefeitura local, né, a comunidade local comprou isso aqui do Eusèbe Güell, não é? E hoje ele é tombado pelo patrimônio histórico e considerado um dos maiores pontos turísticos com a cara, com a assinatura do Antoni Gaudí. E aí, filho, o que você achou aqui do Parque Güell? Eu tô achando muito legal, ele é bem grandão, tem um monte de coisa linda, eu adorei esse parque. E o fracassado projeto do Parque Güell teve apenas 2 residências. Uma delas é essa, a residência onde morou o próprio Antoni Gaudí. Ele morou aqui de 1906 até um ano antes da sua morte, em 1925. Você vê que para os clientes ele fazia umas casas muito loucas, todas tortas,
mas para ele até que ele foi conservador a casa dele. Segue o estilo Gaudí, mas é um bocado mais comportada, hein? Hoje em dia se fala muito em reciclar, em reaproveitar materiais, mas o curioso é que 100 anos atrás o Gaudí, visionário, já fazia isso. Ele conhecia o proprietário de uma empresa, de uma indústria de azulejos, não é? Ele ia lá pegar os caquinhos que sobravam, né, que eram rejeitados, e muitas das suas esculturas e coisas que hoje têm a cara do Gaudí foram criadas através desses resíduos, desses caquinhos de azulejos que ninguém queria aproveitar na época. Como o projeto do Parque Güell foi construído sobre um solo bastante acidentado, o Gaudí chegou a projetar até mesmo uma estrutura de pontes e viadutos. E foi aqui neste local, em 1893, no chamado bairro gótico de Barcelona, que nasceu aquele catalão que seria um dos maiores expoentes artísticos do século XX, Joan Miró. E hoje a gente jantou aqui no Colón, bem no bairro gótico e pertinho das Ramblas. E chegou a nossa paella de mariscos aqui do restaurante Colón. E aqui, bem no meio da famosa avenida do Passeio da Grácia, existe o chamado Quarteirão da Discórdia. O Quarteirão da Discórdia é esse trecho aqui da avenida, onde 3 casas e seus respectivos arquitetos competiam pelo título de casa mais bonita, mais exuberante dessa região. Uma ao lado da outra, joias do modernismo catalão. No meio dessas casas, aquela que é a minha preferida, que é a Casa Batlló, de ninguém mais, ninguém menos do que quase que o inventor do turismo aqui em Barcelona, o Gaudí, porque quase todo ponto turístico é do Gaudí aqui em Barcelona. A gente vai fazer uma visita agora. Essa casa era de um empresário, ela já estava aqui, ela era do século XIX, ele comprou e deu passe livre, carta branca para o Gaudí. Falou: Gaudí, imploda, coloque abaixo essa casa se necessário, mas faça o treco mais bonito que você puder. O Gaudí conseguiu manter a estrutura original, não derrubá-la, utilizou a melhor equipe de profissionais, artesãos e artistas que existiam para decorar essa casa no exterior e no interior, e concluiu esse projeto de 1904 até 1906. E a gente vai visitar agora essa joia do modernismo de Barcelona, numa visita que a gente vai fazer e vai mostrar para vocês agora. Essas atrações mais famosas de Barcelona, como aqui a Casa Batlló, na qual estou agora, são muito concorridas, né? Sobretudo depois da pandemia, em que eles começaram a restringir a quantidade de visitas um pouco, né? Então é interessante que você compre antes os ingressos, seja para evitar filas ou mesmo seja para evitar não entrar, porque muitas dessas atrações não possuem mais ingressos para o dia da visita e às vezes nem mesmo para o dia seguinte. Muitos chamam também a Casa Batlló de Casa das Máscaras, por conta da estrutura desses balcões, né? E também Casa dos Ossos, por conta dessas esculturas aqui, quase orgânicas, que são típicas da arquitetura do Gaudí. E a visita aqui é uma visita interativa, com realidade virtual,
que tenta retratar um pouco do universo onírico, de mergulho na natureza, que representava a obra do doidíssimo do Gaudí. Uma prova da genialidade do Gaudí é esse pátio de luz. Para poder aproveitar a luz de maneira melhor, ele colocou ladrilhos mais escuros na parte de cima, porque não precisaria de tanta reflexão de sol, e ladrilhos mais claros aqui. E as janelas da parte inferior, onde entra menos luz, são janelas maiores, para captar mais luz. E as janelas da parte superior, onde já entra muita luz, são janelas menores. Detalhes da genialidade de Gaudí. Uma característica da obra do Gaudí é o trencadis, que são esses mosaicos criados a partir da junção de cacos de azulejos. Assim como a traseira da casa Batlló, as outras rivais em termos arquitetônicos são também bem mais conservadoras na parte externa. E mais um traço inusitado da arquitetura do Gaudí, a gente tem esse túnel que permite a circulação de luz e de ar. Uma das coisas mais impressionantes aqui da Casa Batlló é esse telhado que se assemelha muito ao dorso, né, as escamas coloridas de um dragão, que muitos associam também a São Jorge, né, que é uma mitologia cristã muito associada e muito presente aqui na cultura catalã. Aqui na parte superior a gente tem um total de 27 chaminés compostas nesse estilo trencadis, né? Esse mosaico de azulejos trincados, dando um colorido todo especial ao azul do céu. E se você quiser, por mais €12,90, você pode ir nessa sacadinha e tirar uma foto. Filho, o que você achou dessa Casa Batlló aqui, filho? Eu achei muito legal, um arquiteto muito criativo, construiu uma casa muito legal, um monte de coisa legal. Você queria morar numa casa assim? Queria. Eu vou construir uma assim pra você, tá bom? Beleza. Só falta achar um arquiteto agora à altura do Gaudí. Não vai ser fácil não, né, filho? É, não vai ser fácil de jeito nenhum. E ali mais um exemplo do modernismo catalão, a Fundação Antoni Tàpies. E aqui você tem essa confeitaria Casa Viva, desde 1895. Linda de viver, cara de morrer. Olha esse Apfelstrudel lindo. O pequeno é 14 € e o grande é 20 €. E aqui nas cercanias do Passeio de la Graça tem outro passeio que é uma graça, que é o bairro que se chama Eixample, cheio de prédios modernos, lojas. Eu tenho certeza que você pode se desviar um pouquinho aqui do Passeio de la Graça e aqui nos arredores conhecer outro bairro da moda super bacana aqui de Barcelona. E se você gosta da arte da história egípcia, aqui no Eixample
grudadinho no Passeio da Graça, você tem o Museu Egípcio. E nas lojas do Eixample, você acha lojinhas sofisticadas com caviar, trufas, para os foodies de plantão. E aqui até a água é gourmet. Você pode, por exemplo, tomar uma água da floresta da Costa Rica por apenas R$ 3,95. E aqui no Eixample a gente tem a Igreja da Concepción, ou Basílica da Conceição. Tem uma história inusitada a respeito dela, ela é do século XIV, mas ela estava numa parte perto das muralhas, no outro lugar da cidade, que seria derrubado pelo urbanismo da cidade. Para que isso não virasse um monte de pedra, ela foi transferida, bloco por bloco, transferiram de onde ela estava até esse local no Eixample, onde antes não havia igreja. E se o emergente bairro do Eixample não tinha ainda uma igreja, ele também não tinha um mercado. Por isso a inauguração em 1888 desse mercado aqui, utilizando o que era muito comum, né, no final do século XIX, ferro e vidro. E como a gente está na terra de Gaudí, Picasso, tudo é exótico aqui. Até as verduras são roxas. Surreal. Se você gosta de comer, se você é da turma gourmet, eu recomendo que você conheça a trufa negra. Alguns folículos, basta polvilhar um pouquinho em cima de uma massa, dá um sabor único, inacreditável. Experimente. Eu não sei o que é, mas essa escultura deve ser uma homenagem aos hipocondríacos do mundo. E lá longe tem uma concentração de pessoas. E aqui em Barcelona, quando tem concentração de pessoas, ou é jogo do Barça, ou é obra do Gaudí. E aqui no Passeio da Graça, um pouco mais à frente, de onde a gente tem a Casa Batlló, a gente tem mais um ícone da cidade de Barcelona e, claro, mais uma obra do genial Antoni Gaudí. É a Casa La Pedrera, ou também Casa Milà. O que acontece é que logo após ele concluir a obra da Casa Batlló, né, os seus proprietários ficaram tão apaixonados pelo seu projeto que recomendaram o arquiteto, o Gaudí, para construir, para reformar a casa de um jovem comerciante muito próspero, muito rico, para construir essa casa atrás de mim, La Pedrera, que segue esse nome por conta de sua estrutura. Isso mais parece uma escultura abstrata do que uma obra arquitetônica. A casa é totalmente assimétrica, né? Ela não tem linhas retas e ela segue a lógica de toda a arquitetura do Gaudí. Formas orgânicas, assimétricas e com muita relação com elementos da natureza. E olha essas varandas com os ferros retorcidos, que coisa maluca. Um bom lugar para você passear e bater perna é o que eles chamam do Passeio de Graça, que basicamente é essa avenida super larga, né, com um calçadão aqui, cheia de lojas bacanas, de grife, e que conectam a Praça de Espanha, a Praça da Catalunha, né, que é onde começa Las Ramblas, com uma avenida bacana, cheia de prédios modernistas, né? A Casa Batlló está aqui nessa avenida, a Casa La Pedrera está aqui nessa avenida. Então, um local bacana para você passear, variar um pouquinho das Ramblas, que é sempre muito turística e muito lotada, e conhecer um pouco do modernismo, um pouco da arquitetura modernista catalã, junto com uma série de lojas bacanas. É um passeio bastante interessante. É meio como se fosse a Champs-Élysées aqui dos catalães. E olha que legal, aqui é tão bacana que você tem fila na loja da Louis Vuitton. Que coisa inusitada. Fila para entrar na loja da Louis Vuitton. Paga caro? Paga, mas pelo menos você fica elegante e discreto.
Montjuïc, ou Monte dos Judeus. É o pedaço mais alto da cidade de Barcelona, com cerca de 180 metros. Hoje a gente tem esse castelo, uma antiga fortificação, um parque olímpico, a gente tem um parque natural e uma série de atrações que você pode ver a partir daqui, Montjuïc, ou Monte dos Judeus. E aí, filho, como é que você se enfiou aí, rapaz? Eu sei lá, tô subindo aqui. E como é que você sai daí agora, rapaz? Sei lá, pulando. E esse é o monumento à sardana, uma dança típica aqui da cidade de Barcelona. Pouca gente sabe, mas Barcelona tem também um teatro grego, que de grego não tem nada. Ele foi feito em 1929 para a Exposição Internacional de Barcelona e é um ponto de encontro da juventude local. Estamos indo agora aqui aos pés de Montjuïc para a Fonte Mágica. A Fonte Mágica apresenta um espetáculo de luz e sons a todo cair do dia, né, normalmente no período noturno. Entretanto, a partir da pandemia, eles paralisaram esses shows. Vamos ver se já foram retomados. Para a alegria geral da nação, tem escada rolante. E esta é a Praça José Puig e Cadafalch, um arquiteto que, apesar de não ter o mesmo renome e reconhecimento internacional de Antoni Gaudí, também produziu obras monumentais na cidade de Barcelona. Monumental como essa praça que hoje lhe homenageia. E essas 4 colunas aqui nessa praça homenageiam os grandes guerreiros e lutadores catalães. Vale dizer que a Catalunha possui uma relação um bocado complicada com a Espanha, né? Eles têm uma bandeira própria, eles têm uma língua própria, que é o catalão, que é uma mistura meio que de espanhol com francês, com um tiquinho de português, e eles vivem com planos e mesmo eleições separatistas, querendo se separar do resto da Espanha. Vale dizer a esse respeito que a história da Europa é uma história de muitas guerras, muitas brigas e muita cisão. A paz que a gente tem hoje, um pouco obliterada pela guerra da Ucrânia com a Rússia, né, é uma paz construída a duras penas. Vale dizer que as 2 grandes guerras mundiais praticamente tiveram palco aqui na Europa, não é mesmo? E mesmo que a gente conhece hoje como nações, como povos, como um conjunto unificado, na realidade são construções relativamente recentes. Por exemplo, a Itália como país, como conceito de povo unificado, não tem nem 100 anos. Então dá para compreender, né, esse desejo separatista de unificação que a gente encontra aqui na Catalunha, por exemplo. Ali é a Praça de Espanha e mais à frente a gente tem uma antiga arena de touradas. Vale dizer que as touradas foram proibidas, né, muito antes aqui na Catalunha. A última tourada que teve ali foi em 1977 e hoje aquilo funciona como um centro comercial, um shopping center. E essa bela praça no meio do bairro gótico é a Praça de São José Orol. E nesse local, grudado nas ramblas, tinha a Porta de Ferro, que era uma das portas da Barcelona antiga. Tem porquinho psicodélico, tem bulldog pop art, tem leão de ouro, elefante dourado. E essa bela praça aqui bem no meio do bairro gótico é a Praça del Pi. E aqui a gente tem essa belíssima igreja em estilo gótico, que
que dá origem ao nome da praça, Santa Maria del Pi. Ninguém sabe muito bem a origem do nome, mas é provável que tenha se originado em alguns pinheiros que haviam aqui no passado. Aliás, ainda temos um pinheiro remanescente dessa época dos bosques de pinheiros que adornavam o local. Essa construção é dos séculos 14 a 16, num típico estilo gótico catalão. E esse belíssimo espaço que se abre aqui bem no meio do bairro gótico é a fusão do bairro gótico com a Barcelona romana. Afinal de contas, foram os romanos que começaram a colonização aqui de Barcelona e que levava o nome de Barcino, que está presente nessas esculturas que eu vou mostrar agora. E essa é a belíssima Catedral de Barcelona. Apesar do design original dela datar do início do século XV, aí, de 1408, essa fachada que a gente vê hoje já é do século XIX. E esse é o mosaico A Vida Nasce em Cada Beijo, criado a partir de 4.000 fotografias e peças de cerâmica, curiosamente para celebrar os 300 anos da derrota catalã. Sim, é um monumento para celebrar a derrota, mas um pouco do orgulho catalão também. E agora eu vou entrevistar um turista muito especial, o meu filho. Filho, o que você achou de Barcelona? Eu adorei essa cidade, muito linda, valeu a pena vir aqui. Eu adorei a cidade. E olha a imponência do prédio dos Correios aqui de Barcelona. Nada poderia ser mais emblemático da mudança dos tempos do que os Correios. Em todo mundo os Correios eram instituições poderosas, porque se você quisesse levar um objeto do ponto A para o ponto B, você precisaria deles. Entretanto, com a digitalização das coisas, você pode mandar um objeto virtual do ponto A para o ponto B pela nuvem, e com isso os Correios vão perdendo relevância. E essa é a cabeça e a cara de Barcelona, segundo o artista americano Roy Lichtenstein. E a gente pode ver que ele tenta fazer uma ode, um elogio ao artista catalão Gaudí, usando uma técnica que se remete aos famosos trencadis do Gaudí, esses azulejos meio trincadinhos aqui. E depois de 20 dias na Espanha, comendo tapas, tortilhas, paellas, deu saudade do Brasil de comer arroz, feijão, farofa, bife, picanha. Vamos aqui no Cantinho Brasileiro. Olha que legal, se você tá com saudade de comida brasileira, aqui tem coxinha, tem pão de queijo, tem quibe, tem empadinha. Alegria dos brasileiros, não é isso? Olha, ó, 25 anos fazendo a alegria do Brasil. Direto de Pernambuco para Barcelona, é isso? Olha lá. Quem já esteve aqui já? E depois de 20 dias aqui nos tapas, olha o que nos aparece. Que saudade que a gente estava disso. Filho, você estava com saudade de comer uma picanha e feijão? Sim. Então, se você está em Barcelona e está com saudade de comida brasileira, vem aqui no Cantinho Brasileiro, pertinho da Barceloneta, pertinho da área de praias. Estamos aqui agora na região do Porto Velho, não de Rondônia, evidentemente, mas o Porto Velho de Barcelona. E agora a gente vai para a área antiga, uma vila de pescadores, onde um pouco à frente, é uma região antiga, mas um pouco à frente, eles fizeram uma modernização por conta das Olimpíadas. E a gente está indo para lá. Domingo de sol é dia do quê? É dia de praia! Só que estamos em janeiro, é inverno, e esse dia de sol é um dia de 14 graus. E além disso, cá entre nós, para quem vive no Brasil, praia bonita é o que não nos falta.
De todo modo, se você quer conhecer um lado diferente de Barcelona, você pode curtir aqui a orla dele, super animada, no verão e até no inverno. É praia? É. É legal? É. Mas se você vive no Brasil, tem coisa melhor lá, hein? Praia no inverno é assim. A senhora ali foi na praia com o biquíni de Papai Noel. E aqui, pertinho do Porto Olímpico, a gente tem essa escultura moderna impressionante, que se chama O Peixe. Ela foi projetada pelo arquiteto americano Frank Gehry, que foi o mesmo arquiteto que projetou outra estrutura parecida, um museu doidíssimo, que é o Museu Guggenheim de Bilbao. Essa estrutura ela é composta de uma espécie de trama de aço que vai mudando a cor dela, as escamas do peixe, conforme o horário e a incidência do sol.